Muito boa tarde a todos. Estamos aqui dando início à audiência pública número 8 de 2026, referente ao processo 48.610.202.800/2023-14. Meu nome é Marcos Werner, eu sou superintendente de produção de combustíveis. Nosso objetivo hoje é tratar da revisão regulatória para alteração da Resolução NP número 852/2021, que regulamenta o exercício da atividade de produção de derivados de petróleo e gás natural, seu armazenamento, sua comercialização e a prestação de serviço, e da outras providências, tal como consta na agenda regulatória da ANP número ANP 2025-2006, no item 3.3 das ações regulatórias. A revisão trata da prestação do serviço de armazenagem de derivados de petróleo e gás natural, independentemente destes terem sido produzidos em sua instalação produtora. Essa alteração permite ao produtor de derivados de petróleo e gás natural a prestação de serviço de armazenagem de derivados de petróleo e gás natural, independentemente destes terem sido produzidos em sua instalação produtora. Eu convido agora a diretora Simone Araújo para trazer algumas palavras iniciais nessa audiência e aproveito o momento, inclusive, para agradecer a condução desse processo na qualidade de relatora junto à diretoria colegiada. Muito obrigado. Obrigado, Werner. Boa tarde a todos e todos. Vocês conseguem me ouvir bem, por favor? Sim, diretora. Obrigada. Eu peço desculpas se eu sacudi um pouquinho, é porque eu estou me deslocando de um local para o outro, mas fiz questão de estar com vocês na tarde de hoje. Aproveito para cumprimentar, além do próprio Werner, cumprimento também a doutora Isabela, por parte da Procuradoria. E é a doutora Isabela? Não, é a Tatiana que está com a gente, né? A Sim, doutora procuradora que está Tatiana. conosco. Doutora Tatiana, cumprimento o Hélio como secretário desta audiência pública, cumprimento a doutora Tatiana, cumprimento todos da Superintendência de Comunicação e Relações Institucionais que estão aqui nos apoiando, e cumprimento a todos que se inscreveram para a audiência pública de hoje. Essa revisão regulatória é uma revisão regulatória amplamente discutida, que foi iniciada precisamente em abril de 2023, e o objetivo dessa audiência pública de número 8, 2026, tem como objetivo debater a alteração da resolução ANP de número 852 de 2021, que regulamenta o exercício da atividade de produção de derivados de petróleo e gás natural. E, nesse caso específico, essa alteração regulatória visa a prestação de serviços de armazenagem por produtores de derivados. Como eu mencionei, trata-se de um item incluído na agenda regulatória da ANP desde 2023, mas que foi priorizado na agenda regulatória 25/26, no âmbito de ação regulatória de número 3.3, que busca aperfeiçoar o tratamento regulatório dessa atividade, considerando a experiência acumulada durante a vigência de medida regulatória cautelar adotada em 2023, medida regulatória cautelar que permanece ou perdura até que essa ação regulatória seja concluída. O processo teve início com a aprovação pela diretoria colegiada de consulta prévia, e, ademais, foi construído, a partir dessa consulta prévia, um conjunto de informações que nos permitiu elaborar análise de impacto regulatório, esta aprovada pela diretoria colegiada, quanto da abertura do processo de participação. No âmbito da análise de impacto regulatório e de norma técnica complementar, foram avaliadas 6 alternativas regulatórias. Eu tenho certeza que o Werner e o Hélio vão conduzir esse debate com vocês.
considerando aspectos relacionados à concorrência, à eficiência logística, à previsibilidade regulatória, à capacidade de fiscalização da agência e à isonomia entre os agentes econômicos. Ao longo da instrução do processo, novos elementos técnicos foram incorporados ao debate, especialmente em razão de alterações no contexto regulatório ocorrida durante este período, contribuindo para o amadurecimento da discussão submetida à diretoria colegiada. Conforme a decisão da diretoria que abriu esse processo de participação social, a diretoria colegiada aprovou, como eu comentei, por maioria, o relatório de análise de impacto regulatório de número 2 de 2023 da SPC, a Superintendência de Produção de Combustíveis, e a realização de consulta pública pelo prazo de 45 dias, seguido de audiência pública, que agora abro, sobre a minuta de resolução compatível com a alternativa regulatória então aprovada no âmbito da AIR. O tema foi objeto de amplo debate técnico na diretoria colegiada. Na oportunidade, foram apresentadas diferentes visões sobre a melhor solução regulatória para a matéria. Esse histórico evidencia a importância dessa etapa de participação social, que permitirá à ANP avaliar as contribuições dos diversos segmentos do mercado antes da deliberação definitiva acerca da norma. A proposta, submetida à participação social, estabelece novos critérios para a prestação de serviços de armazenagem por produtores de derivados de petróleo e gás natural, disciplinando as condições para a utilização de tanques destinados ao armazenamento de produtos de terceiro, as respectivas autorizações da ANP e as regras de transição para contratos atualmente vigentes e os ajustes necessários na resolução ANP 852/2021, objeto dessa audiência pública que ora iniciamos. Durante a consulta pública de número 8 de 2026, a consulta pública tem o mesmo número da audiência pública, foram recebidas 133 contribuições de 16 participantes, entre agentes econômicos, associações representativas, consultores e profissionais do setor de produção de combustíveis, além de cidadãos. A diversidade das manifestações demonstra a relevância do tema para a logística de combustíveis e contribui para que a agência possa avaliar os diferentes impactos da proposta sob as perspectivas regulatória, operacional, concorrencial e de abastecimento. A participação social constitui etapa essencial do processo regulatório da ANP. É por meio deste diálogo transparente e de escuta ativa que buscamos aperfeiçoar nossas normas, conciliando, de um modo geral, segurança jurídica, eficiência regulatória e o interesse público. As contribuições apresentadas neste processo de participação social, ou seja, durante esta audiência pública e durante a consulta pública, serão cuidadosamente analisadas por toda a equipe técnica da Superintendência de Produção de Combustíveis, servirão de subsídio para o aperfeiçoamento da proposta que está sob o escrutínio da participação social. A seguir, será também analisada pela nossa Procuradoria Federal junto à ANP, antes de ir para a apreciação final da diretoria colegiada. Desejo a todos e a todas uma excelente audiência pública. Acredito
que teremos discussões muito produtivas e que servirão, de um modo geral, para que a gente alcance o melhor objetivo, que é, de fato, oferecer a melhor regulação o mercado e, sobretudo, a proteção dos consumidores. Devolvo a palavra ao presidente desta audiência pública, o superintendente Marcos Vinícius Werner, e desejo a todos uma boa tarde de trabalho. Obrigada. Werner, devolvo a palavra para você. Muito obrigado, diretora Simone. Nós vamos passar agora, pedir para subir a apresentação, nós vamos trazer aqui algumas orientações para melhor aproveitamento dessa sessão, tanto com relação às regras, como com relação ao rito propriamente dito, tá? Então vamos lá. A gente, como mencionei, tratamos aqui da audiência pública número 8 de 2026. Temos a previsão aqui de, tendo iniciado às 2h30, chegar até às 18 horas, se necessário. Pode seguir. Então, nós temos aqui como principais objetivos obter contribuições sobre a minuta de resolução que revisa e atualiza a resolução ANP número 852 de 2021, propiciar aos agentes econômicos e aos demais interessados a possibilidade de encaminhamento de comentários e sugestões, identificar da forma mais ampla possível todos os aspectos relevantes à matéria objeto da audiência pública, além de dar publicidade, transparência e legitimidade às ações da ANP. Temos aqui, integrando a mesa, eu, Marcos Vinícius Quintanilha Werner, presidente da audiência e superintendente de produção de combustíveis, Hélio da Cunha Bisage, que é o secretário da audiência e também coordenador de regulação na Superintendência de Produção de Combustíveis, e a Procuradora Federal junto à ANP, Tatiana Mota Vieira. Serão expositores nesse momento eu, Marcos Vinícius Quintanilha Werner, e o secretário Hélio da Cunha Bisage. Algumas orientações gerais, né? Então, este evento ocorre com a infraestrutura particular dos participantes, portanto, a ocorrência de problemas técnicos que impossibilitem a exposição por parte da ANP fará com que a audiência seja postergada, mas problemas técnicos que impossibilitem o expositor ou os participantes aqui presentes de apresentar não farão com que a audiência seja postergada. Condutas inadequadas ensejarão a remoção do participante do evento. Pedimos aos participantes que se identifiquem com nome e empresa e instituição no chat da reunião para registro futuro na súmula e na lista de presença da audiência. Todas as manifestações serão registradas por meio eletrônico, de forma a preservar a integridade de seus conteúdos e o seu máximo aproveitamento como subsídios ao aprimoramento do ato regulamentar a ser expedido. Continuando, nós pedimos que mantenham seus microfones e câmeras desligados durante o evento. Somente abra a câmera e microfone quando a palavra lhe for concedida. Após a exposição pela bancada, teremos a apresentação dos expositores. Cada expositor terá 10 minutos para fazer a sua apresentação. Caso haja mais de um expositor representando empresas ou entidades de classe, o tempo total da intervenção não poderá ultrapassar 10 minutos. As perguntas deverão ser deixadas para o final e eventuais manifestações no chat da reunião não serão consideradas pela ANP para fins de instrução processual. Temos aqui, então, retomando o cronograma, programação da audiência pública, né? Então, entre 2h30 e 14h45, já passamos por essa etapa, a abertura pela diretora Simone Araújo, né? Agora, nesse momento que estamos entre 2h45 e 15h30, tratamos das orientações e procedimentos da audiência pública e a apresentação sobre a minuta de resolução. Entre 3h30 e 17 horas, entre 15h30 e 17 horas, teremos o pronunciamento dos expositores por ordem de inscrição, e entre 17 horas e 18 horas, os debates e o encerramento da audiência pública. Tá bom? Por último, temos aqui que após a apresentação dos expositores, serão concedidos 2 minutos para os participantes que levantarem a mão de forma virtual, usando o recurso de levantar a mão do Teams, sendo limitado a 1 hora o tempo para perguntas e respostas.
O participante que se manifestar sem ter sido autorizado pelo presidente da audiência pública será advertido e, em caso de reincidência, será removido do ambiente de realização do evento. O participante que se manifestar de forma inadequada, por meio de palavras de baixo calão, de ofensas ou de forma exaltada, ainda que autorizado a fazer uso da palavra, será removido da audiência. Caso algum participante não consiga se expressar durante a audiência devido a problemas técnicos, poderá fazê-lo pelo e-mail produção.combustíveis.reg@np.gov.br, no prazo de até 2 dias úteis, contados a partir do encerramento dessa audiência. Aqui nós apresentamos que foram confirmadas 7 inscrições de expositores para esta audiência pública e relembrando que cada expositor disporá de até 10 minutos para sua apresentação. No momento da audiência em que estivermos na fase de exposição, de que os expositores venham a falar, eles serão chamados na ordem apresentada aqui nesse slide. Vamos tratar aqui muito brevemente sobre os resultados da consulta pública, né, que antecedeu essa audiência pública. Então, tivemos aí um prazo de 45 dias de consulta pública, entre 13/5/26 até 26/6/26, tivemos 133 contribuições oriundas de 16 participantes. Aqui a gente tem um slide onde a gente mostra de que forma essas contribuições estão distribuídas, né? Lembrando que foram 118 sugestões diretas por artigo via formulário, 10 sugestões em comentários gerais e 5 sugestões de inclusão. Da mesma forma, aqui a gente mostra como que essas sugestões foram distribuídas em referência aos artigos que estão sendo modificados e respectivos parágrafos. Aqui na coluna do lado direito a gente vê o percentual dessas sugestões como foram distribuídas. Só para lembrarmos os próximos passos, então nós tivemos, como mencionamos, uma consulta pública de 45 dias. Estamos, nesse momento, realizando a audiência pública prevista, os 2 quadradinhos verdes do início dessa sequência. E a sequência será feita a partir da consolidação da minuta final, após análise de todas as sugestões recebidas, tanto na consulta quanto na audiência pública. Havendo modificações na minuta, ela será consolidada numa minuta final, que será levada à revisão legística no âmbito da Coordenação de Qualidade Regulatória da nossa SGE, passando posteriormente pela Procuradoria Federal da ANP, seguindo para a aprovação pela diretoria colegiada e, finalmente, a publicação no DOU. Nesse momento, então, eu passo a palavra para o secretário Hélio da Cunha Bizage, que vai tratar, além das questões dos aspectos técnicos das mudanças que estão sendo realizadas na minuta, do histórico de todo esse processo. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Bom, dando sequência aqui, vamos ao histórico da participação social. Foi publicada a nota técnica 3 de 2023, relatório preliminar de análise de impacto regulatório, que foi posta em consulta pública. Depois disso, foi feito a nota técnica 6, para coleta de subsídios de análise de impacto regulatório, substituindo a nota técnica 3. Depois teve a consulta prévia, foi de 4/4/23 a 18/5/23, e aí gerou uma nota técnica posterior. Depois dessa parte inicial aí de consulta e audiência, foram realizadas reuniões com todos os agentes que estavam impactados pelas medidas regulatórias cautelares, a saber, né, Refit, Petrobras, Braskem, Transpetro. E depois foi preparado o relatório de análise de impacto regulatório número 2, que foi posto em consulta pública, depois de aprovado pela diretoria colegiada. Como ele foi aprovado, ele tem até escrito nele que ele seria preliminar, mas ele já foi o relatório definitivo de impacto regulatório. Pode passar. Então, a análise de impacto regulatório se baseou no problema central, que foi que agentes econômicos utilizarem a autorização como refinadores para atuarem significativamente em atividades distintas, com as seguintes consequências observadas: redução dos incentivos aos investimentos em infraestrutura por potenciais entrantes, redução dos incentivos à competição nas atividades de fornecimento primário de logística, a discrepância no tratamento regulatório entre agentes que exercem a mesma atividade com base na autorização recebida,
e desvantagens competitivas para empresas de concorrentes dos grupos econômicos que se verticalizam. Pode passar, por favor? Então, os objetivos da análise de impacto regulatório eram: objetivo fim, evitar que os produtores de combustíveis obtenham vantagens econômicas decorrentes do desenho regulatório vigente em relação aos terminais, especificamente na atividade de armazenagem de insumos ou de produtos. Objetivo meio era distinguir claramente os tipos de autorização necessários a cada atividade econômica regulada preponderante. Pode passar, por favor? Então, chegou-se a 6 opções regulatórias, a partir dos problemas elencados. Então, a primeira seria a não ação. Toda a IR tem que ter sempre essa hipótese, possibilidade regulatória, que é não ação, e não ação significava manter a redação original publicada em 2021. Isso era o artigo 26, com seu parágrafo único, e o artigo 42, que também foi suspenso, e o artigo 42, com seus parágrafos, que haviam sido suspensos pela medida regulatória cautelar. A segunda hipótese seria tornar permanente a permissão dada em caráter temporário e precário, contida no artigo 26A, permitindo aos produtores de derivados de petróleo e gás natural a prestação de serviços de armazenagem de derivados de forma indistinta para a prestação para terceiros. Para a prestação de serviços de armazenagem de matéria-prima e de biocombustíveis, continuaria a necessidade de segregação da tancagem, conforme disposto no parágrafo único do artigo 26. Pode passar, por favor. A terceira opção reconsiderada foi considerando-se a prática dos contratos firmados entre agentes econômicos permitir permanentemente ao produtor de derivados de petróleo e gás natural a prestação de serviços de armazenagem de petróleo, derivados e biocombustíveis sem necessidade de segregação de tancagem como terminal. Essa opção não caminhava na direção do objetivo regulatório definido na IR. A alternativa 4 era mais restritiva, permitindo ao produtor de derivados de petróleo e gás natural a prestação do serviço de armazenagem somente dos tipos de derivados produzidos por ele num período recente específico, por exemplo, 12 meses, de forma indistinta. Para a prestação de serviço de armazenagem de matéria-prima e biocombustíveis, continuaria a necessidade de segregação da tancagem, conforme disposto no parágrafo único do artigo 26. Pode passar. A quinta alternativa seria permitir ao produtor de derivados de petróleo e gás natural a prestação de serviço de armazenagem, condicionando-se o volume objeto de serviço a um limite máximo, equivalente à proporção fixa de capacidade de processamento da refinaria. Baseia-se no objetivo meio de se distinguir claramente os tipos de autorização necessários para cada atividade econômica regulada preponderante. E a sexta alternativa seria manter o caput do artigo 26, mas alterar o seu parágrafo único de modo a equiparar o tratamento dado aos refinadores de petróleo àquele dispensado a formuladores de derivados no que tange a autorização dos tanques, conferindo maior flexibilidade em suas finalidades sem exigência de segregação completa dos tanques. Pode passar, por favor. Na análise de impacto regulatório, a decisão de diretoria optou por aprovar o relatório 2, destacando que a opção de relatório número 6 como a mais adequada. Pode passar, por favor. Então, as alterações propostas na Resolução 852/2021, a partir da aprovação da opção 6 como sendo a mais adequada. Então, toda ela foi elaborada com base na lógica aplicável aos formuladores, que daria maior flexibilidade e que já estava presente na Resolução 5 desde a Resolução 5 de 2012, ou seja, era algo que já era corriqueiramente utilizado pela ANP desde 2012. Não seria uma inovação, seria aproveitamento de uma regra já existente e já aplicada desde 2012. Então, na redação original da resolução, os refinadores já poderiam armazenar para terceiros derivados de petróleo de sua fabricação. O caput do artigo 26 da resolução aprovada em 2021 já previa a possibilidade de armazenamento de produtos para terceiros em sua tancagem, desde que fosse de sua fabricação própria. O intuito desse artigo foi facilitar a aplicação de prestação de serviço de produção de combustíveis para outros agentes. Além de para fazer sua própria produção, a refinaria hoje em dia pode prestar o serviço de tolling, que é prestar o serviço de refino ou de processamento de gás natural, se for o PGN, para terceiros.
E aí o produto é encaminhado para a industrialização, entra na custódia da refinaria, e a ideia qual seria? Aqui, o refinador, o terceiro interessado, poderia avançar a produção que a refinaria fez dele, para ele, dentro do estoque da refinaria. Tá? Ele poderia avançar seu estoque para dentro da capacidade de armazenamento da refinaria. Então, a ideia é basicamente essa desse artigo, e é óbvio que, tal como na regulação de dutos, especialmente no que a gente vê, se for observado, o termos e condições de uso que é da Transpetro para o armazenamento de biocombustíveis, por exemplo, ou de produtos para terceiros, ou de combustíveis fósseis, tem um tempo que a gente pode deixar o produto no terminal, que faz parte lá do sistema logístico da Transpetro. Esse período, o tempo inicial que já vem com o contrato seriam de 15 dias, esse período, por exemplo, na Transpetro, pode ser prorrogado por mais 15 dias, até o período de 2 meses. Se o contratante não retirar o produto em 2 meses, ele perde, esse produto pode ser, se a Transpetro, caso a Transpetro queira, esse produto pode ser levado a perdimento. Ela pode vender esse produto porque não foi retirado no prazo combinado. Então, imagina-se que os refinadores adotassem uma política desse tipo, senão em algum momento eles não conseguiriam mais produzir produtos se os agentes deixassem sempre lá o produto, né? Então, a solução foi proposta após reuniões realizadas com os agentes impactados pela medida regulatória cautelar, à época da realização da IR. Então, com aqueles todos que fizemos reuniões. A solução foi pensada para dar flexibilidade operacional aos agentes que irão necessitar transformar parte da tankagem da refinaria em terminal, para poder armazenar derivados ou biocombustíveis de terceiros que não sejam de sua fabricação. Também entrou aqui o biocombustíveis, porque hoje em dia, desde a edição da Resolução 987 de 2025, as refinarias também podem produzir biocombustíveis, por exemplo, o SAF e o diesel verde. Então, a exemplo da SAF e do diesel verde. Então, a classificação dos terminais será atribuída durante o processo de outorga, ou seja, vai se selecionar uma tankagem que vai ser segregada. Essa tankagem vai ser autorizada conforme a Resolução 52 de 2015, seguindo os preceitos da classificação que seja atribuída durante o processo de outorga pela superintendência competente, que hoje em dia é a Superintendência de Infraestrutura e Movimentação. Ao fazer a outorga do terminal, como qualquer terminal, ela vai classificar como sendo de transporte, ou que pode ser marítimo, terrestre ou parte do sistema rodoviário. Cada um desses vai seguir uma lógica própria de acesso. Terminal terrestre, pela lei do petróleo, não tem necessidade de acesso obrigatório. Terminal marítimo segue a Resolução 881 de 2021. E um terminal ligado ao sistema rodoviário segue as regras da Resolução 35 de 2012. Pode passar? Então, a IR é a estratégia de implementação. Então, o foco na solução foi trazer flexibilidade para a utilização da tankagem segregada como terminal, assim como aquela que permaneceu fazendo parte da autorização de refinaria para os agentes que terão de se adaptar à nova resolução, em especial quando na necessidade de parada de algum tanque para manutenção. Qual é o problema? Hoje, essa tankagem opera integrada à refinaria. Em ele fazendo a separação, pode haver necessidade, por motivo principalmente de parada, de que algum tanque precise ser utilizado na refinaria ou no terminal. Se você utilizar, se não tiver essa lógica, isso gera custo para os agentes que estão ou armazenando, os terceiros que estejam armazenando no terminal, ou quanto para a refinaria passar o seu produto para o terminal, isso acarretaria custos especialmente tributários, né? Porque na hora de fazer essa transferência de produto, você teria que emitir nota fiscal. Então, essa foi a ideia da flexibilidade, em especial para tempos de parada de manutenção. O objetivo não é que a tankagem seja toda flexível, é que, em especial nos momentos de parada, para isso que foi pensado, algum tanque possa ser deslocado de uma instalação para outra para que não seja prejudicada a condição operacional, até porque a refinaria
quer seja pela obrigatoriedade de tancagem que ela tem que ter para a sua produção, estabelecida na Resolução 852, que é de 3 dias, quer seja pela resolução de estoques mínimos, ela tem que ter uma tancagem mínima. Então, seria para atender essas situações. Então, dependendo da classificação atribuída ao terminal, pode ser necessária a separação jurídica entre o operador da refinaria e do terminal, que seria o caso, por exemplo, de um terminal aquaviário, que a Resolução 881 estabelece a separação jurídica entre os operadores. Caso, por exemplo, o terminal seja classificado como terminal terrestre, não será necessária a separação jurídica ocorrer, mas deverá ocorrer uma separação contábil, ou seja, o plano de contas do agente deve separar o que é ativo da refinaria e quais são as receitas, despesas, custos operacionais do terminal. Então, no plano de contas dele, nas demonstrações contábeis, ele teria que fazer essa separação. Pode passar, por favor? Então, toda a proposta foi baseada, então, no artigo 34, que já vinha desde a Resolução 5, ele não tinha esse número, mas ele já era um artigo existente, que falava, que dispunha que os tanques de armazenamento localizados nas instalações de formulação de gasolina e óleo diesel, se interligados por meio de dutos a um terminal adjacente, poderão ser autorizados a operar como parte integrante da instalação produtora de terminal e do terminal, desde que sejam atendidos, respectivamente, os requisitos da Resolução de 852, 851, né? E da 52 de 2015. E da resolução, e da resolução 881, porque ela está na mesma lógica que o artigo 26. Nesse caso, também não é toda a tancagem que pode ser movida. Também tem uma tancagem mínima para a produção, cada formulador tem a obrigatoriedade de ter uma tancagem mínima. Os tanques dos misturadores, mais o tanque que ele tem que guardar a sua produção. Então, o formulador de gasolina e óleo diesel que tiver tanques autorizados a operar tanto como parágrafo 1º dispunha, né? Formulador de gasolina e óleo diesel que tiver tanques autorizados a operar tanto como parte integrante da instalação produtora como terminal, deverá comunicar a alteração da forma de operação dos tanques à ANP com antecedência mínima de 30 dias e aguardar a aprovação da agência por ofício antes da sua efetivação. Na falta de comunicação de que trata o artigo parágrafo 1º, admitir-se-á que os tanques operam como parte integrante da instalação de formulação de gasolina e óleo diesel. Pode passar, por favor? Então, seguindo essa lógica, foi retirado o parágrafo 1º, que restringia o acesso para qualquer refinaria, se ela segregasse um terminal, ele seria dado com a regra dos terminais aquaviários, uma regra mais rígida, que não é aplicável a todos os terminais. Como já foi falado, tem os terminais ligados a dutos, tem regra própria, e os terminais terrestres que não têm obrigação de acesso. Não é vedação ao acesso, é que não tem obrigação de dar o acesso. Caso o produtor de derivados de petróleo... Então, o CAPT fica igual, fica permitido ao produtor de derivados de petróleo e gás natural a prestação de serviço de armazenagem de derivados produzidos em sua instalação produtora em tanques de armazenamento de sua instalação produtora de forma não discriminatória para outro agente regulado pelo ANP, bem como a contratação desse serviço junto a outros agentes regulados, nos termos da regulamentação vigente para cada atividade, ou seja, o produtor pode contratar capacidade em outros refinadores e ele pode, para os seus produtos por ele produzidos, já podia, desde a edição da Resolução 852 em 2021, armazenar para terceiros interessados parte da sua produção. Ou seja, o objetivo era que quem compra o produto possa avançar seu estoque para dentro da refinaria, da tancagem da refinaria, e só tire em momento posterior. E a refinaria também não teria a obrigação de ficar com o produto se o agente não viesse retirar, e ele fica com o produto lá indefinidamente, isso vai começar a atrapalhar a produção dele. Caso o produtor de derivados de petróleo e gás natural pretenda prestar serviços de armazenamento de produtos produzidos fora de suas instalações, deverá designar os tanques que serão operados como terminal e atender aos requisitos da Resolução 52. Isso quer dizer que ele vai ter que separar uma tancagem que vai ser utilizada e vai ter que autorizar um terminal nos termos da Resolução 52. Ou seja, ele não pode escolher um tanque lá no ponto A, outro tanque lá no B, outro no C. Ele vai ter que ter um terminal que seja homogêneo lá, seguindo as regras da 52. Não pode ter tanques avulsos pelo meio do terminal.
como também a ideia de que alguns tanques vão permanecer, são tanques localizados em meia bacia, ou tanques utilizados pela refinaria para produto acabado e pelo terminal para o produto que é de terceiros. Então, a ideia é essa, não é qualquer tanque vai poder passar a ser terminal a qualquer momento. Pode passar, por favor. Parágrafo 2º já dispõe que os tanques de armazenamento localizados em instalação produtora de derivados de petróleo e gás natural, se interligados por meio de dutos a um terminal adjacente, poderão ser autorizados a operar como parte integrante da instalação produtora do terminal, desde que sejam atendidos respectivamente os requisitos desta resolução e da resolução NP número 52, de 2 de dezembro de 2015, ou seja, é a lógica da resolução do artigo 34 para os adultos que são adjacentes. Não é um terminal ligado por duto, mas um está em Paulínia e o outro está em Guarulhos. Eles são ligados por duto, mas não vai usar aquele terminal como parte da tancagem da refinaria, nem ele vai usar parte da tancagem da refinaria como terminal. É ligados por dutos adjacentes, dutos que operam já em conjunto para atender principalmente às instalações que estão hoje sob a medida cautelar, ou seja, e elas vão ter que se adaptar. Então, para elas poderem se adaptar, foi dada essa regra. O parágrafo 3º, o produtor de derivados de petróleo e gás natural, que possui tanques autorizados a operar tanto como parte integrante da instalação produtora como no terminal, deverá comunicar a alteração na forma de operação dos tanques da ANP com antecedência mínima de 30 dias e aguardar a aprovação da agência por ofício antes da sua efetivação. Então, também replicando a lógica do que estava disposta no artigo 34. Poderia passar, por favor? O parágrafo 4º, então, dispõe que na falta de comunicação de que trata o parágrafo 3º, admitir-se-á que os tanques operam como parte integrante da instalação produtora de derivados de petróleo e gás natural. Mais uma vez, replicando o artigo 34, que estava disposto no artigo 34, que já vinha sendo aplicado pela ANP desde 2012. Então, a ideia é essa. O parágrafo 5º, o acesso de terceiros interessados, são novos, o 5º e o 6º. O acesso de terceiros interessados ao terminal autorizado nos termos do parágrafo 1º deverá se dar conforme a classificação atribuída no âmbito do processo de outorga. Ou seja, enquanto hoje em dia autoriza o terminal, ela vai ter que classificar ele como aquaviário, como terrestre, como interligado a dutos. Então, ela faz essa classificação e, a partir desta classificação, ela vai aplicar o parágrafo 6º. No caso do terminal terrestre, por exemplo, um terminal que possa ser operado pelo mesmo operador, tanto da parte da refinaria quanto do terminal, então deverão ser mantidos centros de custos apartados para a refinaria e para o terminal, na elaboração de seus demonstrativos contábeis, ou seja, ele tem que ter um plano de conta segregado e segregar isso nas suas demonstrações contábeis. Pode passar, por favor? E como está suspenso o artigo 42, e ele não faria mais sentido hoje, porque todos os casos existentes deixariam de estar válidos, porque já decorreu um prazo considerável, desde que entrou em vigor a resolução 852 em 2021, então foi criada uma nova regra de transição. Essa regra estipula no caput que as autorizações de cessão de espaço para armazenagem e movimentação de combustíveis de refinarias de petróleo, publicadas nos termos da Resolução 16, ou seja, na resolução anterior a 851, poderão ser prorrogados até 2 anos da data da publicação dessa resolução. XXX é porque hoje em dia se publica a data. Então tem que ter a data de publicação da resolução para entrar até quando vai ser o período de transição. O parágrafo 1º coloca como condição necessária a prorrogação prevista no CAP, que o agente deve firmar termos de ajuste de conduta com a ANP para adequação das instalações ao disposto no artigo 26, no prazo máximo de 6 meses após a publicação dessa resolução. Como tem que ter aprovação tanto da Procuradoria da ANP quanto do setor jurídico das empresas, foi dado esse prazo de 6 meses para ele assinar um termo de ajuste de conduta com a ANP. Esse termo de ajuste de conduta já é um termo praticado pela ANP, foi usado, por exemplo, para a adequação dos gasodutos, quando a Petrobras fez a venda dos gasodutos, e não teria como transferir todas as autorizações no momento da venda,
Então, e a ANP passou a fazer um acompanhamento. Por exemplo, nos casos elencados aqui, a ANP fazia reuniões trimestrais com os agentes, onde eles tinham que demonstrar o avanço, que eles estavam avançando efetivamente na implementação das medidas para fazer a separação. No caso lá era dos dutos, aqui é de segregação do terminal. Ou seja, que ele deu entrada no órgão ambiental, que ele está acompanhando as exigências do órgão ambiental, que as condicionantes estão sendo atendidas, que as demais providências que tenham sido solicitadas pela área que autoriza terminais, nos termos da segregação do novo terminal, estão sendo atendidas a contento. E o parágrafo 2º coloca que, caso o produtor de derivados de petróleo e gás natural tenha requerido tempestivamente o licenciamento ambiental e este ainda não tenha sido expedido pelo órgão competente, a ANP, mediante verificação das condicionantes, ou seja, se ele não foi emitido porque ele não atendeu condicionante nenhuma, ou se ele não atendeu nenhuma condicionante que seria fundamental, poderá prorrogar a vigência, ou seja, ele já atendeu, por exemplo, todas as condicionantes e falta apenas o órgão ambiental dar a autorização. A gente sabe que isso, às vezes, no órgão ambiental demora um pouco. Ou falta alguma condicionante simples de ser atendida, de fácil resolução e que está sendo feito o acompanhamento dela. Com base na oportunidade, os critérios de oportunidade e conveniência, pode a diretoria colegiada da ANP prorrogar a vigência do termo de ajuste de conduta por além dos 2 anos para esses casos. Era isso que eu tinha para trazer para os senhores, e agora devolvo a palavra para o presidente da audiência pública, o superintendente Marcos Werner. Bom, então, encerrada a fase de apresentação, né? Estamos aqui um pouco adiantados, mas acho que podemos iniciar a fase dos expositores inscritos, né? Lembrando que cada expositor inscrito terá 10 minutos para fazer uma apresentação. Pergunto aqui ao pessoal de comunicações se eu já posso iniciar essa fase. Perfeitamente. Então, eu pergunto se o senhor Samuel Carvalho, diretor de regulamentação do Sindicom, Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes, estaria pronto para fazer sua apresentação. Estou sim, Werner. Vocês me escutam? Sim, escutamos. Assim que você iniciar, eu vou contar o tempo aqui de 10 minutos, tá bom? Tá, eu vou projetar aqui a minha apresentação. Peço a gentileza de confirmar aí que chegou para vocês. Perfeito, contando o tempo, tá? Obrigado. Deixa eu só me organizar aqui. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Saudar aí, em nome da diretora Simone, do superintendente Marcos Werner, aí todos os presentes, da ANP, colegas de mercado. Nosso objetivo aqui é trazer a visão da distribuição sobre a prestação de serviços de armazenagem, contribuir aí para o aprimoramento da regulação, muito com foco na isonomia, né, na otimização logística e na resiliência do abastecimento. O que a gente vê hoje é que a gente tem diferentes normas aí que tratam do compartilhamento de infraestrutura, né? A gente está discutindo a prestação de serviços de armazenagem por produtores, a gente vê que tem a norma aí do acesso de terceiros a terminais aquaviários. Para citar aí a parte de downstream, temos também a cessão de espaço em distribuidores, isso sem entrar aqui no mérito de outros temas de compartilhamento de infraestrutura no upstream, no gás natural, né? Mas só fazendo esse recorte aqui do downstream, a gente vê, inclusive, que a ANP buscou aproximar, né, a prestação de serviços de armazenagem das normas aplicáveis aos terminais, mas não trouxe aí a reflexão sobre a cessão de espaço em distribuidores. Na nossa visão, essa fragmentação acaba trazendo lógicas distintas para cada um desses assuntos, até porque são conduzidos aí por superintendências diferentes, né, tem normas diferentes. Isso acaba trazendo também impactos diferentes sobre agentes que exercem atividades similares, né? E aí, considerando que a disponibilização da capacidade para terceiros impacta simultaneamente diversos agentes regulados, e considerando também que essa fragmentação pode criar ou ampliar a simetria entre esses agentes, sobretudo quando se tem o foco muito ali da regulação em cima do agente, não da atividade em si, a nossa visão é que a gente deveria ter uma abordagem
de armazenagem, de compartilhamento de infraestrutura transversal e harmônica, né? Equilibrando direitos e deveres aí entre esses agentes. Na nossa visão, isso traria um aproveitamento mais eficiente dos ativos existentes. Para dar materialidade a esses conceitos, né, essas assimetrias que vão se acumulando na nossa visão, a gente traz aqui um exemplo da venda direta de produtores a grandes consumidores, né? A gente vê que esse tipo de comercialização, ele hoje ocorre já de forma assimétrica, pois os produtores não são obrigados a adquirir CBIOS. Quando a gente olha para a produção, a gente vê algumas vantagens regulatórias e estruturais. Então, por exemplo, os produtores estão dispensados de autorização de construção, você tem refinarias que não refinam, você tem a possibilidade de usar subsídio cruzado com refino para ofertar uma logística mais competitiva, você tem até o poder de mercado para restringir a oferta a distribuidores e priorizar a venda direta. Até no caso das refinarias que não refinam, né, vale um comentário aqui, porque eventualmente você pode estar incentivando, através da proposta aí em discussão, incentivando justamente a lógica da formulação que a própria diretoria colegiada da ANP vem sinalizando a intenção de terminar com esse tipo de agente, né? E quando a gente olha a perspectiva aí da flexibilização da armazenagem, o que a gente está discutindo aí na consulta pública, a gente entende que ela vai permitir arranjos de negócio para produtores que atualmente são vedados aos distribuidores. Então, por exemplo, os produtores vão poder prestar serviços de armazenagem para produtores de biocombustíveis, algo que hoje é vedado aos distribuidores, né? Então, na nossa visão, de novo, isso vai ampliando essas assimetrias e trazendo vantagens para alguns agentes em detrimento de outros. E aí vale ressaltar que o problema para a gente não é ampliar as possibilidades de negócio, mas é ampliá-las sem isonomia. E aí, nessa perspectiva, né, o Sindicom defende a diversidade de modelos de negócios, a inovação nos arranjos logísticos, mas entendemos que é fundamental garantir essas condições isonômicas de competição. Então, na ideia de não limitar a oportunidade, mas trazer maior coesão e assegurar que os agentes operem sobre regras equivalentes, né, a gente trouxe aí 6 propostas para serem avaliadas conjuntamente pela ANP. O ponto 1, permitir que os produtores prestem serviços de armazenagem e sem necessariamente ter essas exigências todas de segregação de tancagem, que parecem muito numa linha de trazer ali um fardo regulatório demasiado. 2, permitir que os distribuidores também tenham essa flexibilidade de prestar serviços de armazenagem a outros agentes, como a produtores de derivados, a produtores de biocombustíveis. 3, simplificar a homologação de contratos de cessão de espaço. Então, hoje, os distribuidores são obrigados a esse processo de homologação de cessão de espaço e isso não ocorre para outros agentes. Então, a gente entende que tem uma oportunidade de simplificar esse processo e estendê-lo a todos os agentes que prestem serviços de armazenagem, né, de maneira que todos esses agentes precisam ter a anuência da ANP e a ANP precisa ter ciência de quem está fazendo essa prestação de serviço de armazenagem. Isso vai permitir a ANP monitorar e dar publicidade aos dados de armazenagem, movimentação de produtos nos painéis dinâmicos, publicar essas informações, trazer para o mercado também a capacidade de acompanhar e reportar à ANP alguma situação atípica que demande ali um aprofundamento por parte da agência e até mesmo uma fiscalização. Sobre a venda direta a grandes consumidores, a gente entende que ela deveria ocorrer apenas em situações excepcionais de crises ou calamidade, tendo em vista que a política pública, o RenovaBio, não prevê esse canal de comercialização. Então, vejam que, além da assimetria concorrencial, a venda direta estimula um canal de comercialização de combustíveis fósseis ao largo do RenovaBio, comprometendo, inclusive, a política de descarbonização do setor. Né? E, por fim, entendemos que é importante avançar na ação regulatória, 4.11, justamente para disciplinar o compartilhamento de infraestrutura de uma forma transversal à cadeia de abastecimento e trazer uma abordagem mais harmônica a essas diferentes realidades. Para refletir essas ideias, né, enquanto a gente não tem essa regulação mais transversal,
as nossas contribuições foram no sentido de propor ajustes nas normas existentes, justamente para trazer um pouco essa coesão, essa amarração. Então, além de alterar a 852, né, a gente entende que são necessários também alguns ajustes nas resoluções 949, na 950 e também na 52 de 2015, justamente para poder trazer essa harmonia maior. As nossas sugestões de texto foram apresentadas ali no âmbito da consulta pública. E a gente espera, com essas propostas, trazer mais uniformidade regulatória, reduzir essas assimetrias, trazer mais segurança jurídica, maior eficiência logística, estimular investimentos, alinhar, né, essas disposições à lei da liberdade econômica, trazer maior concorrência e também maior resiliência ao abastecimento nacional. Então, são essas as contribuições que a gente tinha em nome do Sindicom. Eu agradeço a oportunidade de participar e ficamos à disposição aí para qualquer esclarecimento. Obrigado, Samuel. Aproveito a oportunidade para pedir que, se possível, você encaminhe essa apresentação para a gente. Eu vou pedir para a equipe colocar aqui no chat o e-mail para o qual deve ser encaminhado. Pedido esse que eu estendo a todos os demais que vierem a apresentar. Tá? Chamando agora para continuar o senhor Luiz Alberto Soares Martins, consultor do IBP, do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Quando estiver pronto, peço que me indique para que a gente possa contar o tempo. Olá. Olá, Luiz. Olá, doutor Marcos, a todos. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo, então. Vamos lá, então. Você tem uma apresentação? Não, eu vou só falar. Então tá bom. Né? As nossas contribuições foram feitas à época da consulta e eu aqui vou comentar um pouco sobre elas. Cumprimento o doutor Marcos Werner, o doutor Hélio Miságio, a doutora Tatiana Vieira e a todos que estão assistindo aqui a essa audiência pública. Primeiro, a gente entende, né, que realmente a prestação de serviço de armazenagem, ela demanda uma abordagem sistêmica, coordenada e transversal. Esse assunto alcança, além dos produtores, outros agentes que compõem a cadeia de abastecimento, tais como os distribuidores, operadores logísticos, operadores de terminais. Assim, são agentes integrados dentro de arranjos industriais bem complexos. Mesmo dentro desse entendimento, existe na agenda regulatória da ANP a ação 4.11 de prestação de serviço de armazenagem, em que é apresentado esse problema, que a prestação de serviço de armazenagem ela tem sido tratada de forma distinta entre os agentes e segmentos, sem uma visão consolidada da própria ANP para todo o mercado. Essa ação vai trabalhar esse problema e deve trabalhar esse termo, esse problema, de uma maneira ampla. A solução normativa ela precisa ser construída considerando os impactos regulatórios, concorrenciais, operacionais e de suprimento ao longo de toda a cadeia. Nós entendemos que as normas, o regulamento, ele tem que assegurar uma definição clara dos papéis, das responsabilidades, das obrigações, das limitações e os critérios de enquadramento aplicáveis a cada agente econômico, visando o quê? Visando uma isonomia concorrencial e neutralidade regulatória. Por fim, apenas uma análise integralizada vai permitir compatibilizar essa liberdade econômica, a fiscalização, a segurança energética, a segurança jurídica, a previsibilidade regulatória e a competição isonômica entre todos os agentes. Especificamente, nessa minuta que foi colocada em consulta pública e agora nós temos audiência pública, nós entendemos que, no parágrafo 1º do artigo 26, e nós colocamos isso nas nossas contribuições, deve ser colocado lá que, caso o produtor de derivados de petróleo e gás natural pretenda prestar esse serviço de armazenamento de produto de propriedade de terceiros, não deve ser admitida a prestação desse serviço por meio de tanques integrantes de sua instalação produtora. Tá? O produtor, neste caso, ele deve constituir um terminal nos termos da Resolução 52.
Os tanques das unidades produtoras são essenciais para a operação dessas unidades industriais e fazem parte de um complexo planejamento de produção e escoamento dos produtos para atendimento aos clientes. Nesse sentido, a flexibilização do uso dos tanques coloca em risco a operação otimizada das mesmas. Assim, em regra, deve haver a segregação formal e a constituição de terminal, caso se deseje utilizar os tanques da unidade produtora para essa prestação de serviço. Assim, caso o produtor, por sua decisão, liberalidade, ele entender que ele vai dispor de tanque para sua instalação, prestar o serviço de armazenagem, ele tem que excluir esses tanques da sua unidade produtora e constituir um terminal nos termos da Resolução 52. Agora, nós entendemos que deve existir um segundo parágrafo, deixando claro onde isso não é aplicável, como, por exemplo, a armazenagem de insumos e produtos de propriedade do próprio produtor, de propriedade desse produtor, incluindo, claro, suas filiais ou até empresas do mesmo grupo econômico. Então, a armazenagem de produtos, de insumos dele mesmo, de suas filiais ou empresas do mesmo grupo, não entram nessa restrição acima. Assim como nós entendemos também que a armazenagem de derivados de terceiros, que são diretamente associados à operação entre a integração refino e petroquímica, eles não devem ser restritos pelo colocado no parágrafo 1º. Por quê? Nesses arranjos, as refinarias e as plantas petroquímicas operam de forma interdependente, com compartilhamento de correntes intermediárias de refino, como a nafta e outras cargas petroquímicas, além de uma estrutura logística e ativos industriais, ativos como, por exemplo, a tancagem e os dutos, que viabilizam o suprimento contínuo e eficiente desses insumos. Em complementariedade, esse arranjo permite o aproveitamento direto das correntes do refino como matéria-prima petroquímica e reduz os custos logísticos, evita manuseios adicionais, aumenta a confiabilidade das unidades e otimiza o recurso dos ativos existentes, resultando em maior eficiência global do sistema. Assim, a prestação de serviços de armazenagem para terceiros, nesse caso da integração refino-petroquímica, caracteriza-se como uma prática eficiente, complementar e alinhada ao interesse público. É uma atividade acessória e não descaracteriza o refino, mas, ao contrário, contribui para a otimização do sistema, melhoria do abastecimento e incremento da competitividade do setor. Dessa forma, no artigo 26, nós entendemos que são esses dois parágrafos que devem existir, suprimindo todos os demais, pelo esse entendimento de que os tanques dos produtores eles são essenciais para as operações industriais e fazendo parte desse complexo planejamento de produção e escoamento de produto. Dessa forma, se houver essa decisão de prestar esse serviço de armazenagem, deve haver uma segregação formal e a constituição do terminal de acordo com os termos da Resolução 52 de 2015. Agora, sobre o artigo 42A, nós entendemos que o prazo para as adaptações, né, as autorizações de cessão de espaço, elas deverão ser prorrogadas por até 5 anos, e não 2 anos, como colocados na minuta em consulta. Por que 5 anos? Porque esse é um prazo compatível com os ciclos industriais envolvendo o quê? Licenciamento ambiental, obras, reconfiguração operacional. Então, a ampliação para até 5 anos, ela evita os investimentos ineficientes, a descontinuidade de contratos, riscos de abastecimento. E nós entendemos que, aí com o parágrafo 1º, nesse caso, do 42A, como condição necessária à prorrogação desse caput, o agente deve promover as adaptações dentro desse prazo ou encerrar a prestação de serviços de armazenagem a terceiros. Tá? Por fim, nós entendemos que, caso o produtor tenha requerido tempestivamente o licenciamento ambiental e esse não tenha sido expedido pelo órgão, deve ser prorrogado o prazo, observados os critérios e dispostos no parágrafo 1º. Em linhas gerais, são essas as nossas contribuições, elas constam da consulta pública e agradecemos a oportunidade. Obrigado, senhor Luiz. Chamo agora, então, o senhor Matheus Soares Salgado Nunes de Matos, diretor de novos negócios da Associação Nacional dos Refinadores Privados, Refina Brasil.
Se o senhor estiver por aí, por favor. Boa tarde, Marcos. Eu vou só abrir aqui a minha apresentação. Um minuto. Tá bom. Assim que sua apresentação aparecer aqui, eu inicio a contagem do tempo. Perfeito. Só um minutinho que não está aparecendo aqui para mim qual é a janela. O senhor deseja que eu passe para outro expositor enquanto o senhor equaciona? Não, eu acho que agora foi. Você pode me confirmar se está na Sim, tela? só precisa colocar no modo apresentação, por gentileza. Agora sim? Só não está no modo apresentação. Se for possível, o modo apresentação acho que facilita a visualização de todos. Aqui, o íconezinho lá embaixo. Isso. Foi. Bom, Ainda não veio para mim no modo apresentação. Alguém está vendo no modo apresentação? para mim já está. Deixa eu interromper e botar de novo. Agora? Carregando. Agora sim. Perfeito. Bom, então, Marcos, saudar aqui, agradecer a oportunidade, também cumprimentar os demais servidores da ANP na pessoa da diretora Simone e aos demais ouvintes. A Refina Brasil vem aqui à audiência pública tratar sobre a proposta de alteração na Resolução 852, trazer alguns pontos que, em parte, já foram abordados aqui pelos os expositores antecedentes, mas trazer alguns pontos também muito particulares, inclusive de algumas análises que foram feitas nas realidades aqui das refinarias independentes que integram a Refina Brasil, em relação a uma possível operacionalização do que está sendo proposto aqui pela ANP. Né? O posicionamento em geral da Refina Brasil é de apoio à revisão, com ressalvas em relação aos institutos dispostos. Né? Na visão da associação, em síntese, começando por uma espécie de sumário executivo, nosso entendimento é que hoje o Instituto da Cessão de Espaço, como um instrumento que inclusive a ANP consegue ter visibilidade em relação a questões de movimentação, do próprio estabelecimento dos contratos e as suas condições, ele atenderia às próprias finalidades que hoje a agência apontou como problemas, e que seriam situações tratáveis do ponto de vista regulatório e concorrencial, como foi inclusive discutido no âmbito da análise de impacto regulatório. Né? E a percepção da Refina Brasil é que a conversão obrigatória em terminais para essas infraestruturas de armazenagem de produtos de terceiro, ela apresenta em alguma medida uma desproporcionalidade entre esse risco e a natureza que tem, por definição, uma condição acessória à própria produção. Né? Então, essa cessão de espaço na visão da entidade, ela consolida já os instrumentos regulatórios que a ANP dispõe para viabilizar hoje o que foi identificado como problema. Né? E indo um pouco mais na discussão, acho que o efeito de mercado que nós temos é que quando a gente considera a realidade das refinarias brasileiras, e principalmente também como trazido no âmbito da análise de impacto regulatório, nós temos cenários bastante diversos. Né? Temos, no âmbito da Refina Brasil, desde refinarias que operam aqui no extremo oeste do estado de São Paulo, ou seja, em realidades distantes da lógica de integração de terminais aquaviários, e, ao mesmo tempo, nós temos refinarias de maior porte que têm essa integração. A gente vai ver mais aqui para frente, um dos pontos que talvez careça de ajuste na minuta que está sendo proposta pela ANP, diga respeito justamente a essa conceituação, esse uso desses conceitos de terminais previsto aqui na Resolução 881, por exemplo, para enquadrar a atividade de conversão dessa capacidade de armazenamento em terminais.
Mas, via de regra aqui, avançando para algumas das consequências práticas que nós mapeamos, e daí porque insistir de que, por mais que a revisão ela seja importante, nos parece que o encaminhamento dado, ele deixou de observar, do ponto de vista prático, algumas consequências operacionais que, regulatoriamente, a ANP até encaminhou. Então, como a gente traz aqui como exemplo a questão do licenciamento ambiental. Ora, mediante comprovação de que eu dei entrada nos órgãos ambientais, o trâmite de conversão ali, ou de autorização de uma infraestrutura como uma infraestrutura de terminal poderia avançar no âmbito da ANP. O problema é que quando nós consideramos a atividade ambiental de licenciamento, nós temos realidade muito diversa, né? Então, o que é um dos primeiros pontos de preocupação que a alteração proposta nos trouxe é justamente isso. Existem casos aqui, na realidade, das refinarias independentes brasileiras, em que você teria que fazer um pedido de licença ambiental autônoma, mediante requisitos que são diferentes das licenças hoje já expedidas, e que isso, né, não guarda qualquer relação com a atividade de licenciamento aqui, ou da atividade de autorização regulatória que hoje a ANP expressa. Então, esse é um primeiro ponto, talvez o mais importante aqui, que nós tenhamos aqui para discutir, em relação ao que essa conversão dessa infraestrutura em terminal traria. Para além disso, né, a obtenção de atestado de comissionamento, os protocolos de responsabilidade e a própria segregação física da tancagem na área da refinaria é algo que demandaria um CAPEX que hoje, dentro da lógica de funcionamento dos tanques, se mostra um custo, na visão da Refina Brasil, desproporcional entre o que se pretende solucionar e o risco regulatório mapeado. E, por decorrência disso, as contribuições feitas, elas vão na linha de sugerir o uso da cessão de espaço como uma regra geral, dado que a ANP ela consegue, como já mencionei, fazer essa avaliação de quem são as partes, qual é o produto, o volume e o prazo, as movimentações integrarem o SIMP. A possibilidade, isso foi tratado no âmbito da análise de impacto regulatório, de estabelecer alguns limiares objetivos de conversão, né? A gente tem, por exemplo, conceitos legais já estabelecidos, um deles, por exemplo, a ideia de poder se conceituar o que é atividade preponderante de um agente econômico a partir de critérios até relacionados a 50% daquela capacidade econômica. Então, são questões aqui que, na visão da Refina Brasil e de outras contribuições que foram feitas na consulta pública, que não fugiriam à capacidade de controle que hoje a ANP já dispõe, né, através dos instrumentos regulatórios que possui. Acho que de forma mais simples e que nos permite até ser um pouco mais breve, nos parece que não fazer sentido aqui a aplicação, né, referenciada da resolução ANP 881 para terminais aquaviários. Isso aqui implicaria a necessidade ou melhor, isso atrairia, né, o regime jurídico aqui, na nossa visão, que trata sobre regras de desverticalização, leilões de capacidade, divulgação permanente de capacidade ociosa, principalmente quando não se delimita especificamente quais seriam os quesitos da resolução 881 que teriam de ser observados nessa aplicação referenciada, né, que a proposta de minuta aqui traz. Então, em relação a este ponto, a Refina Brasil ela faz a sugestão de supressão integral dessa referência. E aí, um terceiro ponto, que para nós talvez seja um dos pontos mais sensíveis aqui, que é o fato de que esses contratos de cessão de capacidade, essa relação de cessão de capacidade, ela está muito coligada ali a contratos pontuais, situações pontuais de curto prazo, ou variações que se tem ali na dieta e no fluxo de produção, nos outputs da produção. E hoje nós temos na minuta uma insegurança em relação ao prazo de autorização, né, de manifestação da ANP, da aprovação desses pedidos de conversão, né, partindo do pressuposto que não se acate a sugestão aqui de manutenção do regime de cessão de espaço,
de cessão de capacidade, mas necessariamente de conversão em terminal. A sugestão que a Refina Brasil traz é, inclusive, aqui uma espécie de comunicação prévia para que, mediante uma notificação prévia e submetendo as informações que já seriam necessárias para que a ANP fizesse a avaliação, você pudesse, inclusive, já ter essa conversão, porque, do contrário, essas janelas em que esses contratos são celebrados poderiam ser prejudicados. Então, aqui é algo que, no âmbito da visão operacional aqui das refinarias, seria muito importante que isso fosse refletido na minuta de resolução, na resolução que a ANP está discutindo. Um ponto que aqui a Refina Brasil pontualmente faz cor ao posicionamento do Cinicom é de que esse tratamento precisa ser isonômico em alguma medida. Nessas alterações propostas, ele tem que observar a isonomia. E, muito embora a Refina Brasil respeite aqui o posicionamento de que você tenha a necessidade de respeito, né, a períodos de transição, por alterações regulatórias, o que está sendo identificado aqui no artigo 42 é que a sugestão de novas prorrogações, né, dessas autorizações, embora apoiemos a manutenção da regra de cessão de espaço, manter um regime diferenciado, não isonômico entre agentes, em que parte ficariam sob regime de terminais, caso aprovada a minuta de resolução, e parte estariam ainda sob regime de cessão de espaço, criaria uma situação não isonômica. E aqui, do ponto de vista da competitividade, da independência que se exige nesse mercado, né? Não independência, mas essa isonomia, a Refina Brasil se posiciona contrária a essa nova prorrogação, justamente por essa questão específica, né? Um ponto em que afetaria frontalmente aqui a situação isonômica dos agentes que, em alguma medida, competem, né? E, por fim, já encaminhando aqui para... Matheus, eu vou conceder mais um minutinho para encerrar, mas o tempo está esgotado, tá? Perfeito. Só para concluir, então, acho que os dois últimos pontos que nós trazemos como, eventualmente, uma oportunidade de ganho regulatório nesse momento, é que, em função, inclusive, das regulamentações que estão em discussões sobre a mistura de SAF para a composição do jet blendado, se pudesse fazer uma avaliação justamente sobre as refinarias manterem esse armazenamento de biocombustíveis para essa finalidade, dado que, inclusive, as instalações produtoras poderão fazer essa mistura. E só um ponto de esclarecimento, a gente entende que o AIR e o parecer da PGF, eles tangenciaram essa matéria, mas seria muito importante que se visse consolidado aqui, na norma, que você não vai precisar estabelecer um CNPJ próprio, se eventualmente for necessário o estabelecimento de uma operação como terminal. Se falou aqui da segregação das CFLPs, contábil, mas esse ponto seria muito interessante que ficasse consolidado de maneira explícita. Em respeito aqui ao tempo dos demais também, eu encerro e agradeço a ANP aqui pela oportunidade de discussão, já deixando claro que a gente vai compartilhar aqui a apresentação com vocês, tá? Tá certo, Matheus, muito obrigado pela contribuição. Peço da mesma forma que encaminhe a apresentação por e-mail que foi indicado aqui no chat, como para que as apresentações sejam encaminhadas, tá? Por gentileza. Convido agora a senhora Carolina do Vale, jurídico regulatório da Braskem S.A. Boa tarde a todos. Boa tarde, Carolina. Vou colocar aqui no modo apresentação. Ok, vou iniciar a contagem do tempo, tá bom? Muito obrigado. Tá certo. Boa tarde a todos, meu nome é Carolina do Vale, eu sou a gerente jurídica da Braskem, responsável pelo jurídico regulatório global da companhia. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a diretora Simone, aqui presente, aos demais representantes da agência e aos colegas do setor. É uma satisfação participar dessa audiência pública, né? A participação social ela é um elemento essencial na construção regulatória e é uma honra poder contribuir para o aperfeiçoamento de mais um marco regulatório do país. Hoje eu vou apresentar as principais contribuições da Braskem à revisão do artigo 46 da RAMP 852, que trata da segregação da tankagem em refinarias para armazenagem de produtos de terceiros. Mas antes de entrar propriamente nas propostas, eu gostaria apenas de fazer um esclarecimento importante. A Braskem ela participou ativamente de todo esse processo regulatório.
e além da manifestação escrita apresentada na consulta pública, nós tivemos oportunidade de diálogo em associação, com a agência e diversas reflexões internas sobre o tema. E esse processo, ele permitiu um amadurecimento significativo das discussões e um refinamento das soluções inicialmente propostas pela companhia. Por essa razão, as contribuições que trazemos hoje, elas refletem esse entendimento amadurecido e consolidado. Elas substituem e aperfeiçoam os pontos anteriormente apresentados pela Braskem na consulta pública e estão alinhadas também com os memoriais encaminhados hoje aos diretores da agência. Portanto, nós gostaríamos de registrar que essa apresentação representa a posição final da Braskem sobre o tema, e essa é uma proposta que pedimos que seja considerada na deliberação da matéria. Então, vou passar aqui ao primeiro slide. Antes de entrar nas contribuições, eu gostaria de contextualizar rapidamente quem é a Braskem. A Braskem é uma empresa global com operações industriais distribuídas pelo Brasil, Estados Unidos, México e Alemanha, além de escritórios em importantes centros internacionais. Somos a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas e uma das maiores produtoras de petroquímica do mundo, com presença em dezenas de países. Esses números demonstram a relevância das nossas operações e explicam por que acompanhamos de tão perto essa revisão regulatória. A Braskem, ela é diretamente impactada pela revisão do artigo 26. A nossa operação de armazenagem em tanques localizados em refinaria, ela existe desde 1998, ou seja, nós temos uma operação consolidada e historicamente autorizada pela ANP. Nossa autorização mais recente foi concedida em 2019. Com a publicação da Resolução 852 em 2021, passou a existir, então, a regra segundo a qual a prestação de serviços de armazenagem em refinarias ficaria restrita aos produtos nela produzidos, exigindo, então, para a armazenagem de produtos de terceiros, a segregação da tancagem e sua conversão em terminal. Essa solução ela não era compatível com a realidade da nossa operação, por isso que nós solicitamos uma autorização excepcional para manter a armazenagem de nafta, nossa matéria-prima, na refinaria Refap, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, considerando o pedido da Braskem e de outros agentes, a ANP entendeu necessário iniciar o processo de revisão normativo. Até a publicação da norma, a agência estabeleceu uma situação transitória, com a publicação da RAMP 922, que suspendeu cautelarmente a redação do artigo 26. E com a realização da análise do impacto regulatório, como todos sabemos, e como foi já trazido aqui nessa audiência, a área técnica dessa agência trouxe 6 possíveis alternativas regulatórias para enfrentar esse problema, e o colegiado optou pela alternativa 6, que estabelece a segregação da tancagem para a prestação de serviços de armazenamento para produtos de terceiro. E foi justamente esse contexto que culminou, então, a consulta pública, e estamos aqui na audiência. Nessa audiência, a Braskem apresenta, então, sua contribuição principal. Hoje, o artigo 26, ele permite que o produtor preste os serviços de armazenagem para produtos por ele produzidos em sua própria instalação, permanecendo, então, sujeitos à Resolução 852. Já a minuta atualmente proposta, em linha com a alternativa 6, da análise de impacto regulatório, admite que o produtor armazene produtos produzidos em instalação de terceiros, desde que destaque esses tanques para operação como terminal, submetendo esses tanques, então, ao regime da Resolução 52. Ou seja, a solução prevista é uma segregação física e regulatória. A nossa proposta, ela busca harmonizar a redação com uma outra alternativa que foi trazida no relatório de AIR, e já foi objeto de análise pela área técnica e pela procuradoria dessa agência, especificamente as alternativas 4 e 6. A alternativa 4, ela permitiria para o produtor armazenasse os produtos da mesma espécie daqueles efetivamente produzidos por ele em período recente, o relatório sugere os últimos 12 meses, mantendo esses tanques sob a Resolução 852. Nessa hipótese, não seria necessária a segregação física da instalação, seria suficiente uma segregação virtual de caráter informacional, mediante a comunicação prévia e a anuência da ANP. Essa solução, ela busca distinguir 2 realidades regulatórias distintas. De um lado, endereça situações em que a infraestrutura passa efetivamente a desempenhar a função típica de terminal, e de outro, endereça as operações que permanecem acessórias e funcionalmente vinculadas à atividade produtiva originalmente autorizada. Além disso, na visão da Braskem, a adoção conjunta das alternativas 4 e 6 preserva o controle regulatório, reduz as complexidades operacionais e permite acomodar operações legítimas como a nossa, sem comprometer os objetivos da regulação. Então,
No slide anterior, nós apresentamos a solução regulatória que entendemos mais adequada para disciplinar essas operações daqui para frente. Mas há ainda um segundo ponto que nos parece igualmente importante, que é a necessidade de aperfeiçoar o regime de transição. Isso porque, na avaliação da Braskem, a regra de transição posta pela minuta da resolução deveria contemplar as operações que já vêm sendo realizadas legitimamente sob o regime regulatório atualmente vigente, inclusive aquelas celebradas ou prorrogadas durante a vigência da medida regulatória cautelar. Não se trata de operações novas ou oportunistas, mas de modelos de negócios estruturados com base nas normas editadas pela própria agência. Diante disso, nós propomos um aperfeiçoamento da regra de transição para estabelecer a prorrogação dos contratos celebrados à luz da RAMP 16 e da 922 em 2 anos. Entendemos, contudo, que essa regra ela deve ser ampliada para alcançar também os contratos celebrados, alterados ou renovados durante a vigência da RAMP 922, uma vez que essas relações também foram constituídas de forma plenamente legítima à luz do marco regulatório então vigente. Então, sugerimos esse ajuste redacional para deixar claro aquilo que os contratos podem ser prorrogados e não as autorizações, já que as autorizações não possuem, em regra, um prazo de vigência próprio, estando vinculados à duração dos respectivos contratos. E aqui nesse slide nós reproduzimos, então, a redação proposta para um novo artigo 26A. A proposta mantém integralmente a sistemática já prevista na minuta para as operações realizadas por meio da instalação de armazenagem sujeitas à RAMP 52. Ou seja, não vai haver qualquer alteração nos atuais parágrafos 1º a 6º. O que propomos é acrescentar uma segunda modalidade legítima para armazenamento de produtos de terceiro. Nessa hipótese, os tanques permanecem vinculados à própria instalação produtora, sem necessidade de sua segregação como instalação de armazenagem ou de constituição de um terminal dedicado. Essa possibilidade ela fica limitada às hipóteses objetivas. A primeira, que é quando os produtos armazenados correspondem aos tipos efetivamente produzidos naquela instalação produtora nos 12 meses anteriores à celebração do contrato, reproduzindo, então, a alternativa 4 do relatório de AIR, e a segunda contempla situações de infraestrutura logística operacional integrada entre instalações produtoras, permitindo, então, acomodar modelos operacionais legítimos sem a perda do controle regulatório. E para assegurar total transparência à agência, nós propomos ainda que essas operações dependam de comunicação prévia NP, com antecedência de 30 dias, acompanhada das principais informações necessárias ao exercício das atividades regulatórias. E entre essas informações estão também a identificação de tanques envolvidos, dos produtos objeto de armazenagem e um extrato do contrato contendo os principais elementos. Dessa forma, a agência mantém essa plena visibilidade e capacidade de fiscalização sobre essas operações, preservando, então, integralmente os objetivos da regulação. Agora, nesse slide 7, na sequência, apresentamos, então, os dispositivos transitórios necessários para viabilizar a implementação desse novo modelo. Também propomos um aperfeiçoamento do artigo 42A da minuta. Nesse sentido, a sugestão é substituir a referência à prorrogação das autorizações pela prorrogação dos contratos, refletindo com maior precisão o funcionamento do regime jurídico atualmente aplicável. Além disso, como já colocado, entendemos que esse regime transitório deveria abranger não apenas os contratos celebrados sobre a RAMP 16 de 2010, mas também aqueles celebrados, alterados ou renovados durante a vigência da RAMP 922 de 23. Com esses ajustes, nós acreditamos que a proposta concilia uma segurança jurídica, uma previsibilidade regulatória e a efetividade de fiscalização pela ANP. E para concluir, eu gostaria de destacar que a Braskem ela compreende as preocupações e reconhece a importância de preservar um ambiente competitivo equilibrado. A nossa proposta não busca afastar esses objetivos. O que nós estamos buscando aqui é uma disciplina regulatória que seja suficientemente abrangente para acomodar diferentes modelos operacionais existentes no mercado, sobretudo os integrados. E caso isso não seja possível de forma geral, que ao menos sejam previstas exceções para situações objetivamente justificadas, nas quais não há uma alternativa logística viável, nem um prejuízo concorrencial. Então, eu agradeço aqui novamente a ANP pela oportunidade de participar dessa audiência e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigado, Carolina. Da mesma forma, peço que, se possível, encaminhe a apresentação por e-mail que foi indicado no chat. Tá? Convido agora o senhor Bruno Pascon, cofundador e diretor da CBIE Advisory. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a apresentação. Perfeitamente.
Bom, gostaria de agradecer, em nome da CBE Advisor, a oportunidade, na diretora Simone, superintendente Marcos e meus colegas aqui de audiência pública. A nossa exposição aqui vai ser breve. Basicamente, a gente vai contextualizar um pouco da indústria, né, para mostrar por que a gente enxerga importante a gente segregar a figura do refinador, né, o refinador que refina, né, daquele que é o armazenador, que vai armazenar, e trazer um pouco de uma hipérbole, né, que é o exercício que a gente fez. Hipérbole é um exagero proposital do que poderia ser a aplicação de uma transferência de capacidade de processamento para armazenamento do ponto de vista nacional. Então, primeiro aqui só para mostrar, né, que a gente já tem 1/3 da capacidade hoje, né, de tancagem por empresas privadas, né, e elas foram responsáveis aí por 61, quase 2/3 de toda a expansão de capacidade de terminais ao longo aí da última década, né? Então é importante que a gente mantenha uma isonomia de tratamento para cada elo da cadeia para evitar, né, vantagens ou desvantagens concorrenciais, né? E quando a gente olha a estrutura do Parque do Refino, aqui é importante mencionar, a gente concorda com as falas anteriores, acho que ninguém aqui quer criar um custo regulatório adicional para a Braskem, para a Transpetro, para a Vibra, para todo mundo que foi em algum momento ou ainda é parte de um grupo, uma estrutura integrada da cadeia, onde é lógico que estar dentro de uma refinaria para produzir um produto petroquímico é a solução de menor custo para o consumidor. O que a gente quer evitar é a figura do refinador que não quer refinar e a figura do terceiro que quer utilizar uma estrutura do refinador sem se adequar do ponto de vista de regra de isonomia, de transparência, às regras que são atreladas ao armazenamento, como é para qualquer terminal aqui no Brasil. Eu acho que é tão simples quanto isso, né? E aí, basicamente, por que vem o motivo dessa preocupação? Que se a gente for olhar, né, a capacidade hoje total de processamento, se ela fosse convertida em armazenamento no Brasil, né, nós estamos falando aí de a capacidade total de 1,11 vezes, né, tudo que você tem de terminais de petróleos existentes, né? Então, na prática, você eliminaria o incentivo ao investimento da indústria, por exemplo, de terminais, pelos próximos 3 a 13 anos, se eu tivesse uma conversão significativa, né? E você teria uma redução da capacidade de processamento, o que incentivaria a importação, logicamente, com impacto negativo na balança comercial. Então, como eu falei, isso aqui é uma hipérbole, é um exagero proposital, mas só para mostrar, se eu tivesse um cenário de conversão de plantas, deixar de refinar, ou seja, deixar de ter processamento para me tornar só atividade de armazenamento de produto de terceiros, eu poderia estar falando aí de entre 23% até 92% da capacidade total de armazenamento hoje do mercado, e eu traria, ou seja, quando eu deixo de refinar, passo a utilizar produtos terceiros, eu teria que importar de 2 a 9 bilhões de litros a mais de gasolina e diesel. O Brasil continua, na próxima década, importador líquido de gasolina 4% na nossa conta e de diesel 24% na nossa conta, com impacto negativo na balança comercial, ou seja, gerando emprego e renda fora do país, entre 1 bilhão a 3 bilhões de dólares por ano, né? No cenário de impacto pensando em investimento para quem é da indústria de terminais, né, se o refinador deixar de refinar, né, e passar a ser só um tolling, uma capacidade de armazenamento, estaria falando de uma frustração de mercado entre 7 a 14 anos, 16 a 94 bilhões de reais de impacto potencial, né, e prejudicando, né, acho, criando uma zona cinzenta, que eu acho que a gente quer isso, que a gente quer evitar, para dar vantagem competitiva para alguns segmentos dentro da cadeia e não beneficiar o consumidor como um todo. Então, acho que o comentário final aqui são 4 e aí uma solução conciliatória, que é o seguinte: acho que, em primeiro lugar, aqui a gente respeita todos os contratos antigos, eu concordo com a fala da Braskem de chamar de contrato, a gente não vê problema nenhum de você renovar, porque eu estou falando de uma estrutura que foi concebida, do ponto de vista logístico,
para estar anexado a uma refinaria. Eu acho que ninguém se preocupa com relação a essa questão de quem é uma holding, como Petrobras / Transpetro, mesmo o grupo econômico, fazer simplesmente a segregação contábil. Acho que isso não é um problema. Agora, eu acho que é importante a gente eliminar essa zona cinzenta, que é o quê? É você não deixar claro o que você se espera da atividade de armazenamento e quais são as condições para você atuar na atividade como terminal da atividade de refino. Então, se eu produzo meu próprio combustível, eu vou fazer um retrofit numa refinaria para produzir mais biocombustível, não tem problema nenhum. Na realidade, você está atendendo a demanda do mesmo jeito. Você só está incentivando ou mudando o seu parque fabril para atender um mesmo mercado, mas com a quantidade maior de biocombustível, que, com a lei do combustível do futuro, é tudo que a gente quer. O que a gente quer evitar é alguém se apropriar de uma refinaria existente que possa ter uma capacidade ociosa em algum momento de processamento, converter isso num armazenamento para produtos de terceiros, que não é um produto dele, né, que ele está trazendo importado ou não, e quem está fazendo a figura do armazenamento não querer se submeter às mesmas regras que um terminal tem do ponto de vista de autorização, do ponto de vista de segregação contábil. Então, acho que a gente olha aqui na CBE com muita dificuldade essa questão de flexibilidade, porque a palavra pode enxergar a flexibilidade como algo positivo, mas uma flexibilidade pode criar uma zona cinzenta, que é tudo que o regulador tem que evitar, porque zona cinzenta pode gerar judicialização ou atrair um tipo de investimento de um free rider, né, do comportamento oportunista, até ilegal, que é algo que certamente o regulador não quer incentivar. Então, assim, a gente acompanha mundialmente o que é retrofit de refinaria, grande parte delas, ou é uma exigência ambiental para ter uma mistura maior, ou para ter um maior componente de biorefinaria dentro de uma refinaria, ou um mercado que tem uma expectativa de não crescer no médio e longo prazo, que não é o caso do Brasil. Então, aqui a gente incentiva cada vez mais construção de refinarias, o refinador refinando o produto dele, e no caso de terceiros, deixar muito clara essa separação e não criar um custo desnecessário regulatório para a Braskem ou para... Então, qual que seria a solução conciliatória, né, que a gente enxerga aqui? Preservar esses contratos de compartilhamento de capacidade existentes e a renovação dessa condição de status quo, para que não haja um custo de regulatório para aquela configuração original de Braskem, de refinaria com petroquímico, que é uma otimização logística, proibir a assinatura de novos contratos que vão desfigurar, né, as instalações existentes, né, para evitar o risco de você atrair um tipo de free rider, né, um comportamento até predatório nas práticas existentes, e aí prever esse acesso de terceiros e uma mudança, né, no perfil, o compartilhamento da capacidade para novos investimentos de refino no Brasil. Que aí, de certa forma, você preserva o status quo, e aí, se futuramente você quer ter uma estrutura onde fique muito clara, transparente, deixando bem claro, olha, esse é tanque para armazenar de terceiros, dando todo o critério de transparência possível, e quem está utilizando aquele tanque cumpre todas as regras no terminal, a gente não vê nenhum problema dessa segregação. O que a gente quer evitar exatamente é uma zona cinzenta, onde possa estimular um comportamento predatório de uma importação de um combustível a um preço abaixo do preço de mercado, e, de repente, aquele player vai se utilizar numa instalação existente para ter um tipo de vantagem em prejuízo a toda uma cadeia, incluindo os distribuidores, que eu também tenho que concordar com a visão do Sindicom. Se você tem um tratamento não isonômico a todo mundo que pode armazenar um combustível, um biocombustível, você está, de certa forma, dando uma preferência, uma vantagem concorrencial para um segmento da cadeia, ou para um ente da cadeia, que não é o ideal do ponto de vista da regulação. Então, acho que, na realidade, seria isso, preservar os contratos existentes, que são configurações otimizadas, integradas, do ponto de vista de refino e de petroquímicas, mas separar, sim, aquilo que é atividade de terminal para produtos de terceiros, daquilo que é atividade de produção, mistura
né, do próprio combustível, porque o refinador precisa refinar e quem quer ser um armazenador precisa se submeter às regras da ANP para essa atividade. Não tem nenhum tipo de zona cinzenta, porque zona cinzenta abre espaço para aquilo que a gente não quer, que é competição ilegal, vantagens não devidas e comportamento de free rider, que isso vai desincentivar aquele ente que é transparente, que segue as regras e que joga segundo aquilo que a ANP definiu, e para privilegiar alguém que não está atuando na cadeia segundo as regras. Eu acho que esse era o meu comentário final e vou compartilhar essa apresentação no e-mail após essa audiência. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Agradeço aí as contribuições. Convido agora o senhor Daniel Batista, advogado da BTL, Associação Brasileira de Terminais de Líquidos. Me ouvem? Sim. Ótimo. Vou projetar a apresentação. Tudo certinho? Certinho, pode seguir. Ok, excelente. Eu vou começar então. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimentando a diretora Simone, o superintendente Marcos Werner, o secretário Ali Bisajo, demais servidores da ANP e agentes econômicos presentes. Inicialmente, agradecemos a participação da BTL, como de praxe, na consulta de audiência pública, reforçando que é muito importante facilitar que essas associações tenham essa contribuição e os agentes econômicos para poder se manifestar sempre antecedendo essas iniciativas regulatórias. Vamos passar ao primeiro slide. A posição da BTL é pela separação de elos e armazenagem excepcional. A produção de derivados pelos produtores e serviços de movimentação e armazenagem pelos terminais é uma figura já bastante tradicional no sentido de uma separação eficiente de função de cada agente econômico. A armazenagem por produtores, a gente entende que tem que ser excepcional, poder ser admitida mediante aprovação prévia da ANP, através de estudos, documentos em que demonstram um risco real de desabastecimento. A gente entende também que a segregação das atividades tem que ser mantida. Quem for atuar como terminal deverá integral submissão à Resolução 52 e à 881. Essa ideia de hibridização funcional, o produto terminal, ameaça a segurança energética, porque a conversão em um terminal transcende uma simples monetização de capacidade ociosa a curto prazo. Na prática, ela vai se consolidar como um novo modelo de negócio, que vai desvirtuar a principal atividade da instalação produtora, que é a produção de derivados, indústria produtiva. Se o modelo híbrido ficar interessante, pode ter mais adesão de outros produtores que não estão interessados no momento, e pela concorrência vai afetar o mercado de terminais independentes. No cenário que se apresenta, poderá acarretar na redução da atividade de refino, mas também uma assimetria estrutural de custos, o que vai penalizar quem efetivamente investiu na infraestrutura dedicada, que são os terminais. É claro que se for criada uma exposição, uma concorrência assimétrica, vai estimular a expansão do nacional da capacidade de armazenamento. Terminais não vão querer investir sem previsibilidade. A assimetria competitiva e a viabilidade jurídica. A proposta atual da minuta impõe um risco e custo altíssimos aos terminais. Isso por causa da zona cinzenta, né? Esses produtores dedicando a tancagem para serviços de armazenagem, que lá anteriormente não haviam sido avaliados pelos terminais, principalmente porque os terminais realizam estudos de viabilidade técnica, econômica e VTEs, né? Vai mudar a regra do jogo no curso do jogo. Então, ainda mais que os produtores vão usar ativos já amortizados, né? Quando o terminal, em grande número, ainda está buscando o retorno do investimento. Por isso, é interessante a ANP ouvir a ANTAC e fazer uma verificação dos EVTS que estão em curso. Sobre a inviabilidade jurídica, a gente detectou um problema em relação já à regulação vigente, né?
A Resolução 881 exige que o operador tenha uma constituição societária com objeto principal logística de terminais. Então, como vai ser isso? Os produtores vão ser terminais com atividade secundária em produção de derivados? Existe uma incompatibilidade. Então, a 881 ainda vai além, ela veda a importação e exportação de produtos que a empresa autorizada vai operar como terminal. Então, uma refinaria não cumpre esses requisitos, né? Ela não vai poder ter uma atividade principal de terminal e importar produtos. Por outro lado, também, se não aplicar 881, o terminal refinaria, né, esse híbrido, vai gerar um tratamento diferenciado em detrimento dos terminais, o que vai desafiar a lei do petróleo. E, por fim, entendemos que a obrigatoriedade de segregação das atividades física e societária, a exigência não pode ser só contábil. Ela tem que ser física, tem que ter instalações desmembradas da planta produtora. O modelo de dupla afetação ele vai gerar desafios para a ANP e os terminais. Conforme falamos anteriormente, somos frontalmente contrários ao modelo de dupla afetação, essa forma híbrida, né? O motivo principal é a assimetria concorrencial, mas também a previsibilidade de mercado. Os terminais precisam saber qual é o volume que eles vão concorrer, né, na prestação de serviços de armazenagem. Por isso que é interessante condicionar a finalidade, né, e desses arranjos com bastante publicidade, Diário Oficial da União, e, evidentemente, como já existia na regulação, na ausência dessa comunicação, tacitamente é um produtor, não é terminal. Outro ponto que trouxe preocupação é que a atividade terminal é bastante dinâmica, ela é ágil, né, principalmente a portuária. Então, se for aplicada essa agilidade a um produtor, vai ficar complicado esse controle, né? Que tipo de produtos estão armazenados, quem é o proprietário de produto. Então, é interessante aprimorar as regras de controle, o que vai ser produção, o que vai ser terminal e de quem que são os produtos. Tem que ter, eu acho que, algo mais rígido. Sobre a regra de transição, 42A, vou ser breve, o prazo é bastante benevolente, né? A 852 já havia concedido um prazo de adequação em 2021 e renovar a tolerância premia uma certa inércia, né? Posterga a correção das distorções de mercado. Então, como regra de transição, entendemos que tem que proibir a celebração de novos contratos e congelar os volumes atuais, evitando uma corrida contratual antes do novo marco, né? Sobre as tendências de licenciamento ambiental também, eu acho que é importante colocar um teto para evitar infinitas prorrogações. Então, por exemplo, né, a soma do prazo de autorização e eventuais taxas não podem exceder 2 anos, contados da publicação da norma. E, por fim, que os taxas devam ser obrigatoriamente publicados em Diário Oficial da União para dar ampla publicidade. Essa é a nossa apresentação. Muito obrigado. A gente está à disposição para contribuir com estudos e material para aprimorar a regulação. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Peço, da mesma forma que encaminhe a apresentação, se possível, para o e-mail que foi indicado no nosso chat. Convido agora a última expositora, que seria a senhora Stephanie de Oliveira Queiroz, advogada da ABTP, Associação Brasileira dos Terminais Portuários. Boa tarde, me ouve? Boa tarde, Stephanie, escutamos sim. Certinho, vou começar então. Senhora diretora, demais representantes da ANP e a todos dessa sala, boa tarde, agradeço a palavra. Eu sou Stephanie, do Navarro Prado Advogados, falo nesta ocasião em nome da Associação Brasileira de Terminais Portuários, a ABTP, maior associação representativa dos terminais portuários. O objetivo da nossa contribuição hoje é registrar a preocupação da associação com as alterações propostas pela Consulta Pública número 8 de 2026. O primeiro ponto de alerta refere-se ao problema regulatório apontado na própria análise da ANP sobre a assimetria na regulação das demais atividades da cadeia, sejam elas de distribuição, refino ou transporte, considerando os papéis e as características de cada agente. Mesmo possuindo naturezas distintas, a regulação de cada segmento precisa guardar estrita coerência entre si para evitar cenários de insegurança jurídica.
É imperativo lembrar que a norma em discussão é relativamente recente, logo, uma nova revisão exigiria um nível maior de amadurecimento e de integração com as demais atividades do setor. Sabemos que as refinarias necessitam de sua tancagem para adequação de processos, recepção de insumos e disponibilização de produtos. Contudo, flexibilizar o uso desta infraestrutura pode significar tratar os terminais logísticos de forma não isonômica. Essa assimetria tem o potencial de inviabilizar planos de negócios já estabelecidos e retrair o apetite de investimentos no setor portuário. Por outro lado, não flexibilizar poderá trazer transtornos operacionais às unidades industriais. Por essa razão, reiteramos nossa preocupação com a proposta explicitada, né, na consulta pública número 8 de 2026, e defendemos que o tema requer uma avaliação mais abrangente e cautelosa por parte da ANP, ouvindo de forma aprofundada os diversos agentes do setor de combustíveis que serão diretamente afetados por essa medida. Estas são as nossas contribuições orais aqui da BTP e agradeço novamente a atenção e a palavra. Obrigado, Stephanie. Sendo assim, nós encerramos a fase de expositores inscritos, agradecemos a contribuição de todos, né? Reforçamos aqui nosso compromisso de avaliar todas as contribuições que foram encaminhadas até esse momento e damos início à fase que seria a última fase dessa audiência, parte de debates. Pergunto se alguém gostaria de se manifestar, lembrando que a partir desse momento o tempo de manifestação será de 2 minutos para cada um que solicitar. Peço que levante a mão quem tiver interesse em se manifestar. Reforço aqui o convite. Alguém gostaria de fazer alguma manifestação adicional? Bom, não havendo, consulto aqui o pessoal de comunicações se estamos aptos a encerrar a audiência. Pergunto também se a procuradora Tatiana gostaria de fazer alguma manifestação ou algum dos colegas que estão compondo a mesa. Muito obrigada, Marcos. A Procuradoria vai se manifestar no momento oportuno. Obrigado. Hélio? Agradecer a contribuição de todos, lembrar só também do envio das apresentações que foram feitas, e reforçar o que você falou, que todos os comentários serão levados em consideração. Então, sendo assim, uma vez mais agradeço a participação de todos. É sempre um momento muito importante para que o resultado final atinja o seu objetivo, cumprir não só o rito regulatório, mas como atingir os objetivos que esse rito se propõe. Então, tenho certeza de que foi muito proveitoso para todos. E, sendo assim, não havendo nenhum interesse em manifestação adicional, declaro encerrada a audiência pública número 8 de 2026. Muito obrigado pela participação de todos e que tenham um bom dia.